cenário do Entrevistas de hoje é o Parque da Cidade Roberto Burle Marx, um ambiente com obras de arquitetura e paisagismo reconhecidas mundialmente. E esse cenário tem tudo a ver com o nosso entrevistado, Ademir Pereira dos Santos, arquiteto e urbanista, historiador e professor. Ademir, obrigada, viu, por ter nos recebido aqui no Parque da Cidade. Parque da Cidade Roberto Burle Marx, que traduz tantas coisas aqui para a cidade, né? Sim, boa parte da memória está aqui. Quando você veio para São José, aliás, como que foi sua chegada aqui em São José? Foi no distante 1991. Eu, a convite de um amigo, na verdade uma indicação, eu vim substituir um professor na antiga FVE, Fundação Vale Paraibano de Ensino, no curso de arquitetura, que havia reaberto em 89, então, portanto, tinha 3 anos. Ainda não tinha nem formado a primeira turma. E vim substituir o professor. Em 92 eu já fui contratado e nunca mais saí de São José. E aí, quando você chegou em São José, porque uma coisa, eu sou nascida em São José, já conheço, já estou acostumada. Quando você veio para cá, você se encantou com algumas obras arquitetônicas? Qual foi o seu primeiro impacto? Olha, meu primeiro impacto foi o banhado. Eu fiquei assim, extasiado com o banhado. E aquilo marcou a minha relação com a cidade, porque eu fiquei hospedado no centro, e eu próximo do centro, e ia para a FVE, que é ali no início da Paraibuna, a pé. E cada dia eu fazia um percurso, ia curtindo a cidade. E ainda não era conhecida a tecelagem do povo em geral, né, porque só os especialistas conheciam as obras que tinham aqui. E o que eu me encantei foi com a região como um todo e as cidades assim tricentenárias. Eu venho do Paraná, cidades modernas, praticamente todas projetadas, né? E enquanto estudante de arquitetura e depois estudioso de história, eu fiquei maravilhado com a história das cidades, né? E, obviamente, a arquitetura que nós encontramos nessas cidades. Quando você chegou aqui, o Parque da Cidade não era parque, não era aberto ainda, né? A partir do momento que ele se tornou público e outras coisas, a gente já conversou, o Ademir já participou de outros programas aqui da TV Câmara, inclusive de um documentário que a gente fez, né? Ademir, como que foi descobrir essas obras aqui? O Pavilhão Gaivotas, por exemplo, tem toda essa arquitetura moderna. Como que é para você, sendo um arquiteto urbanista, ver essa arquitetura assim, aberta ao público realmente, tão disponível? Olha, eu me arrepio porque faz parte da minha história e da relação com a cidade. Essas obras eram conhecidas apenas dos estudiosos e foi em função das amizades que eu travei aqui. O Alexandre Penedo era meu aluno e foi o meu primeiro orientando exatamente a fazer o levantamento, né? O primeiro orientando a fazer um trabalho de graduação sobre a arquitetura da cidade. Na verdade, eu aprendi com os joseenses o que tinha aqui. E o parque foi criado em 1996, portanto, 5 anos depois, e já fruto dos movimentos pelo tombamento que foram levantados pela sociedade como um todo, particularmente estudantes de arquitetura, estudiosos de história, e já fazendo parte da mobilização que criamos em torno da Comissão Municipal de Arquitetura da Fundação Cassiano Ricardo. A Fundação Cultural ela atuava em várias áreas, mas não tinha uma área específica dedicada à arquitetura. E aí que eu fui um dos professores, junto com outros estudantes, motivados a conhecer e tornar pública essa arquitetura, nos engajamos nisso. E a Fundação nos abrigou,
e passou a incluir a arquitetura como parte da política pública de cultura. Inclusive, a gente escolheu aqui o Parque da Cidade justamente por isso. Quero que você fale um pouquinho dessa arquitetura aqui do Pavilhão Gaivotas e depois a gente vai falar um pouquinho da Casa Niemeyer, do parque, né, da própria paisagismo, mas especificamente aqui do pavilhão. Perfeito. Esse aqui foi o Galpão para Máquinas, é o nome original dessa obra. Ela é do início da década de 50, contemporânea à casa, que é de 51, e ela tinha como função abrigar as máquinas, ou seja, os tratores, os caminhões, e também abrigava as colheitas. E, por incrível que pareça, era chão batido. A prefeitura, depois do tombamento, é que colocou esse cimentado industrial. E aqui foi uma obra que tem uma importância muito grande na obra do Rino Leve, por ser uma representativa da capacidade dele aliar a arquitetura, ou seja, a forma, à engenharia, né, e aos recursos inventivos da arquitetura. Aqui, por exemplo, se junta o concreto armado nos pilares, nas vigas, a cobertura é, por incrível que pareça, de aço e de madeira, né? E ainda tem as telhas que são de zinco. Então são 3, 4 materiais que ele consegue agrupar de uma maneira assim muito harmônica. Ademir, tudo isso daqui pertencia a uma família, a família do Olivo Gomes. O Olivo Gomes já era um homem de visão, de pensar assim no futuro, ou ele criou isso mais... Não, deixei nas mãos do Rino Leve. O Olivo Gomes, ele tinha uma boa ilustração, ou seja, é um homem estudado. Tanto que a casa dele em São Paulo, antes de vir para cá, era de um arquiteto chamado Victor de Bugrá, que é um arquiteto argentino, francês, que veio para o Brasil e introduziu muitas modernidades. Então a casa dele já era uma casa de um arquiteto importante em São Paulo. Quando ele vem para cá, através dos filhos dele, principalmente o Severo e o Clemente Gomes, que fez engenharia no Mackenzie, que conheceu os arquitetos que faziam parte do chamado Clubinho, que reunia vários arquitetos e artistas em São Paulo na década de 50. O Carlos Milan era um deles, foi o primeiro a vir aqui projetar aquelas casas que estão do outro lado da atual Avenida Olivo Gomes. E diante de uma encomenda como da casa, feita pelo Olivo Gomes a esse jovem arquiteto, ainda estudava o Milan quando fez aquelas casas para os diretores ali do lado, que hoje é a casa do Zé Mira. Aquela casa eram casas para diretores, feita pelo Carlos Milan. Aí os filhos do Clemente falaram, olha, o meu pai quer fazer uma casa definitiva lá. Tem um terreninho ali, tem um terreninho, o que a gente pode fazer? Lá no fundo da fábrica, porque era a fábrica na frente e as construções atrás, né? Grosso modo. Aí ele falou, o Carlos Milan, segundo a lenda, falou, olha, eu não tenho cacife para fazer uma obra dessa, mas o meu professor, ou o Rino Leve, eu acho que é um arquiteto dessa envergadura. Foi aí que a casa começou a ser desenhada em 49. E ela fica pronto o projeto em 51 e ela é construída a partir daí. Então dá para se ver que foram 2 anos de trabalho para fazer aquela residência, né? Quanta história temos aqui somente em um ambiente, mas depois do intervalo a gente vai saber um pouquinho das outras obras arquitetônicas que tem aqui ao longo de toda a cidade de São José. E tem surpresa, viu? Não sai daí! De volta com entrevistas, segundo bloco do nosso programa, e a gente está aqui num marco entre as palmeiras. Aqui é um cenário super... Quem vem no Parque da Cidade vem tirar foto aqui nas palmeiras, né? É verdade que aqui era um divisor de área, que é público, aqui é privado?
Mais ou menos. Essa parte de dentro ficava para as instalações, vamos chamar, familiares. São os jardins, a residência, os gramados. E essa margem à direita para as instalações tanto da tecelagem, como o DPA, que é o lugar de guardar os cobertores, o depósito de produtos acabados, como também a usina, o próprio galpão, ficam desse lado de cá das palmeiras. Ela separava o que era o trabalho, né, do pessoal. Aqui era uma grande fazenda e funcionava várias coisas, né? Tinha tecelagem, tinha a cooperativa, né, de leite e tinha a própria casa dos moradores. Como que era a funcionalidade desse lugar? Estabelecida por vias, como no caso as palmeiras, que orientam não só as vias, mas também visualmente, até hoje é um marco, né? E os caminhos, né? Os caminhos também eles configuravam um conjunto de acessos que separavam os acessos privados dos acessos da fábrica e dos acessos das fazendas, porque aqui se reuniam não só a fábrica, a residência, moradia de operários, que também tinham aqui próximo, né, dos diretores e dos próprios industriários. Você sabe que esses dias eu vinha no Parque da Cidade, eu venho bastante aqui, eu gosto muito daqui desse lugar e fiquei pensando, falei assim, como que pode, né, um lugar tão grande pertencer somente a uma família? E agora esse lugar é público, qualquer pessoa tem acesso ao pôr do sol, ao nascer do sol. Você pode vir aqui, é livre, é público, é de graça, é um presente, né? Sim. Eis aí a característica da família Gomes. Eles foram mecenas de artistas como Roberto Bolemax, o próprio Rino Leve, que teve aqui a possibilidade de desenvolver obras de grande envergadura na sua trajetória, e eles pensavam um Brasil, né, um Brasil grande, moderno, e é por isso que das suas instalações privadas, vamos chamar assim, a proporção era tamanha, principalmente dos jardins e da casa, que se tornou um parque e uma área pública, né? Não precisa nem ir para Inhotim, né? Que é um museu a céu aberto, venha no Parque da Cidade. Já tá aqui. Ô Ademir, falando em museu a céu aberto, a cidade acaba, por ser uma cidade moderna, São José, né? Acaba trazendo várias obras. Saindo daqui do Parque da Cidade, passeando pela cidade de São José, verdade que o Niemeyer deu uma passada por aqui? Eu ouvi dizer, inclusive o próprio Ademir comentou uma vez, que o Niemeyer tinha um projeto de fazer ali do fundo do vale uma pista de corrida até o CTA. Me conta essa curiosidade, eu tenho certeza que você em casa quer saber também. Sim, o projeto do CTA, que é projeto do Niemeyer, de 46, começa a ser construído em 47, é inaugurado em 51 também, previa uma área pública fora do que a gente conhece hoje o CTA. A gente conhece o CTA do lado de lá da Dutra. Do lado de cá, pegando inclusive o que é o córrego Lago Vapés, aquele córrego que hoje está canalizado atrás da Câmara e da Prefeitura, ali o Niemeyer pensou um lago olímpico. Teria uma barragem onde é hoje a Sebastião Galberto, ali a Vila Guarani, e aquela área toda seria um grande lago para esportes olímpicos, ou seja, remo, natação, principalmente barco, velejar. E o hospital também ficava na área pública, ou seja, era um hospital militar, mas queria atender a comunidade. E principalmente o estádio de futebol, que também foi desenhado pelo Oscar Niemeyer, e um ginásio de esportes. Toda essa parte ficava, né, de saúde, hospital e de esportes olímpicos, ficava fora do CTA. Como se fosse um grande complexo. E se previa exatamente a sediar Jogos Olímpicos e jogos de grande proporção. Agora, Ademir, além dessa curiosidade, é lógico, eu tenho que aproveitar, né? Estou com um arquiteto urbanista, fez uma baita pesquisa aqui na cidade. Tem outras obras aqui em São José que ficam meio que escondidas, né? Parece que tem um ponto de ônibus ali na Vila Diana que também é do Niemeyer. Não, aí isso faz parte dos mitos. Ah, agora eu quero saber, mito ou verdade? Mito. A gente acredita que aquela obra, o Vílio Pescher, que foi um desses arquitetos que vieram trabalhar em São José e que para cá trouxeram a linguagem modernista, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro. Vílio Pescher, Luiz Erasmo, Rosendo Mourão,
que foi o arquiteto que veio construir o CTA junto com o Oscar Niemeyer, eles deram continuidade à linguagem moderna. É por isso que o Ademir não foi embora, né? Nem eu quero ir embora de São José. Uma outra curiosidade, ali no Banhado dizem que tem um prédio que foi construído e tem uma entrada para luz, para vento, que não precisa de ar-condicionado, que a iluminação é ótima. Sim, é um edifício projetado pelo Luiz Erasmo, que é uma dessas crias dos grandes arquitetos brasileiros. O São Marco, ele é um edifício que se destaca pela sua linguagem e tem uma face inteira que é de elementos vazados e, de fato, ele usa um conceito que é chamado de ventilação cruzada, ou seja, você permite que o vento atravesse naturalmente uma obra e não precisando de ar-condicionado. Melhor coisa do mundo, né? Tá Melhor coisa do mundo. Totalmente fora. Ademir, você falou no primeiro bloco do Alexandre, fala pra gente como que foi esse catadão de vocês. Eles fizeram uma pesquisa maravilhosa que realmente resultou em prêmios, em livros. Como foi esse trabalho junto com o Alexandre? O Alexandre foi meu amigo, é meu amigo e foi meu primeiro orientando de trabalho de graduação. E o trabalho dele foi exatamente falar sobre essas obras que ficavam atrás de muros. Esses muros foram abertos em 96, quando foi criado o Parque da Cidade. Até então, ninguém sabia o que tinha aqui. O trabalho do Alexandre reuniu informações sobre essas obras aqui, sobre o CTA, que também muitos poucos conheciam, com várias obras distribuídas ao longo da cidade, as fábricas que eu também fiz um levantamento criterioso, a Tânia fez um levantamento dos sanatórios, o Fábio de Almeida. Tânia Bittencourt foi uma aluna também da Univap e ela fez um livro chamado Arquitetura Sanatorial. São 3 livros, a Arquitetura Moderna, do Alexandre, depois a Arquitetura Sanatorial dela e o Arquitetura Industrial meu. Virou uma coletânea, né? Virou uma coletânea. Aí veio o trabalho do Fábio de Almeida, que também ele fez maquetes eletrônicas das obras tombadas pelo município. E depois tem um trabalho da Ana Maria e do Laerte, que falam da São José Sanatorial, porque São José teve é o que é devido ao período sanatorial. São José foi administrado por engenheiros sanitários de São Paulo, né, ligado à Secretaria Sanitária, Secretaria de Saúde, que adotou dessa estrutura que depois possibilitou que ela tivesse grandes avenidas, esgoto e água resolvido esse problema, né? Então, graças a esse período que São José também pôde abrigar a modernidade. Eu amo São José, amo a minha cidade e amo conhecer cada vez mais um pouquinho da história da nossa cidade. Eu espero que você também goste disso e fique com a gente até o próximo bloco. Não sai daí, hein? Último bloco do Entrevistas, passa muito rápido, né, Ademir? Muito rápido. E olha só, aqui atrás temos uma curiosidade, eu descobri hoje, esse painel é assinado pelo Burle Marx, né? Sim, data de 1960, é uma das obras de arte, são 5 painéis do Burle Marx aqui no parque. Esse aqui ficava no posto de gasolina, aqui estamos do lado de fora do galpão para máquinas, e era um ambiente, né, que reunia, apesar de ser um ambiente industrial, reunia obras de arte, paisagismo, arquitetura de excelente qualidade técnica, e esse é um ambiente da tecelagem. Gente, dá para imaginar que nesse espaço funcionava um posto de gasolina, porque como o Ademir falou, aqui o Parque da Cidade realmente funcionava tudo, tinha muita coisa funcionando. São José dos Campos, ela passa por várias transformações, e uma nova transformação que vem vindo é a tal da Ecovilas. É isso mesmo? O Ademir está por trás disso. Eu quero que você explique o que é isso, da onde surgiu esse projeto e por que São José está caminhando para esse projeto, Ademir. As ecovilas são uma das formas de assentamento sustentável.
Nós estamos agora para lá da fervura climática e morar de uma maneira insustentável como nós moramos, como nós tratamos os resíduos, como nós tratamos o nosso próprio alimento, né? É uma questão emergencial. E as ecovilas fazem parte de um movimento de busca de um contato direto com a natureza, com a produção de alimentos sem agrotóxicos e principalmente você morar numa comunidade que você sabe quem são os seus vizinhos, que você praticamente os escolhe também. Não é uma utopia? Não, já é uma realidade. Há milhares no mundo e inclusive no Brasil se imagina mais de 15 mil ecovilas. Aqui em São José, onde elas estão localizadas? Nós temos uma área onde elas são, de certa forma, permitidas, que é a Zona de Proteção Ambiental 2, que foi criada a partir do último plano diretor, de 2018, e ali já é destinado a condomínios sustentáveis residenciais de lotes, ou seja, são na condomínios... região norte? Região norte. E são condomínios que têm que ter uma super permeabilidade, outro tipo de preocupação com os resíduos e principalmente que produza alimentos comungado, né? Ou seja, com uso residencial. Ô Ademir, e você? Você ainda dá aula, você ainda é professor aqui em São José, forasteiro. O que você acha que falta em São José? O que você sonha em ainda ter aqui na cidade? Sonho com o Parque da Cidade realmente um miotim, um lugar de museus e preservados, a casa funcionando como casa, recebendo gente do mundo todo, que o mundo todo quer conhecer a obra do Rino Leve. E imagine e desejo que um dia nós tenhamos uma universidade de arte, uma faculdade de arte. Voltou o tempo, porque São José já teve uma já faculdade teve de a Belas Artes, né? Então falta retomarmos a Belas Artes aqui, juntarmos tecnologia com arte, com cultura e sustentabilidade. Né? É uma cidade que caminha para isso e nós temos tudo aqui na Serra da Mantiqueira, o banhado, para juntarmos tudo isso e termos um lugar ainda melhor do que temos hoje. Ademir, obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite, vindo aqui no parque e dividido essa sua sabedoria com a gente. Foi um prazer. À disposição, quando quiser. E a você aí em casa, obrigada pela sua companhia em mais uma Entrevistas. E você já sabe, né? Te espero no nosso próximo programa e até lá você pode nos acompanhar em nossas redes sociais. Tchau, tchau! Thank you.